Olá, é um prazer inenarrável ter você aqui no canal Física com PH. Certamente você já foi tomar um banho de piscina e, ao olhar a piscina do lado de fora, pensou que ela era mais rasa do que realmente era. Ou seja, você enxergou o chão da piscina mais alto, causando uma impressão de que a piscina tinha menor profundidade do que de fato tinha. Essa impressão ela é ocasionada por um fenômeno na física chamado de refração da luz. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo! Como eu dizia, hoje iremos estudar o fenômeno da refração da luz. Vamos lá! A refração da luz é caracterizada pela mudança de meio de propagação da luz. Veja, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um raio de luz passando de um meio 1 para um meio 2. No meio 1, a luz tem velocidade V1. No meio 2, a luz tem uma outra velocidade V2. Perceba, então, que a luz está passando de um meio para o outro meio. Nesta figura aqui do lado direito, nós temos um raio de luz novamente passando de um meio 1 para um meio 2, e a sua velocidade muda de V1 para V2. A diferença entre a figura da esquerda e a figura da direita é que nesta figura aqui não existe uma mudança na direção da propagação da luz, enquanto que nesta outra aqui da direita existe sim uma mudança na direção da propagação da luz, ou seja, há um desvio na propagação da luz, na trajetória da luz. Bom, quando a gente observa aqui, ó, essa colher, aparentemente ela parece que está quebrada, justamente é uma consequência da passagem da luz da água para o ar. Nós recebemos a luz que emerge da colher, atravessa a água e chega até os nossos olhos. Por isso que enxergamos a colher. Aqui nós temos, ó, uma outra consequência do fenômeno da refração da luz. Observe que a régua ela parece que está um pouco ali quebrada, não é isso? Aqui temos novamente aquilo que eu falei no começo da nossa aula, do nosso vídeo. O chão da piscina parece estar mais alto, ou seja, a piscina parece mais rasa do que ela de fato é. Então, são consequências da refração da luz. É claro que a refração da luz, ela sempre é acompanhada na alteração da velocidade de propagação da luz. A luz sempre altera a sua velocidade ao passar de um meio para outro meio. Porém, nem sempre há a mudança na direção da propagação da luz. Voltando aqui para o slide anterior, observe, no primeiro caso, que foi um caso de incidência normal, não há uma alteração na direção de propagação. Já no segundo caso, que é uma incidência oblíqua, formando um certo ângulo com a reta normal, aí sim existe um desvio da luz, existe uma alteração na direção da propagação da luz. Então, voltando aqui para o nosso slide, a velocidade sempre é alterada quando acontece uma refração. Porém, a direção de propagação da luz nem sempre é alterada. Porém, em todos os casos de refração, a frequência da onda, a frequência da luz permanece constante. Ou seja, a luz não altera a sua frequência de vibração ao passar de um meio para o outro meio. Nós sabemos que a cor da luz, né, a cor do raio de luz, é caracterizada pela frequência daquela luz. Portanto, se eu digo que a frequência permanece constante, é porque a luz continua a mesma, quando a cor da luz continua a mesma quando ela passa de um meio para outro meio. Vamos lá, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o índice de refração absoluto. O que é o índice de refração? Nós simbolizamos pela letra N e é C sobre V, onde C é a velocidade de propagação da luz no vácuo, que inclusive vale 300.000 km por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, e V
é a velocidade da luz no meio em questão que estamos calculando o índice n. Esse índice n, que é o índice de refração absoluto de um meio, ele compara a velocidade da luz naquele meio com a velocidade da luz no vácuo. Por isso, n é igual a c sobre v. C é uma constante, é a velocidade da luz no vácuo, vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou seja, em unidades do sistema internacional. Vamos lá. Se eu quero comparar o índice de refração de um meio e de outro meio, eu vou calcular o índice de refração relativo. O índice relativo do meio 1 em relação ao meio 2 é simbolizado por N12 e é a razão do índice de refração do meio 1 com o índice de refração do meio 2. Então, o índice de refração relativo é o índice de um meio em relação ao índice do outro meio. Maravilha! Ainda falando sobre índice de refração, vamos fazer algumas considerações. Primeira consideração importante: n é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não tem unidade, é somente um número, não tem unidade de medida. Para o vácuo, o índice de refração é igual a 1. Para o ar, o índice de refração é aproximadamente igual a 1. Para outros meios, o índice de refração é sempre maior do que 1. No vácuo, o índice é 1. No ar, como é aproximadamente igual ao vácuo para a propagação da luz, então nós consideramos o índice como aproximadamente igual a 1, mas para todos os outros meios, para o vidro, para a água, para o diamante, todos os outros meios transparentes, o índice de refração será maior do que 1, vai ser 1, alguma coisa normalmente. Daqui a pouco eu vou apresentar aqui alguns exemplos. Segunda consideração importante: quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade. Então, veja, para o índice n maior, a velocidade é menor. E quanto maior for o índice de refração, nós dizemos que o meio é mais refringente. No entanto, quando o índice de refração n é menor, a velocidade é maior. E quanto menor for o índice de refração de um certo meio, nós dizemos que aquele meio é menos refringente. Então, entenda, o índice de refração é assim como se fosse uma densidade daquele meio para a luz. Quanto mais denso, ou seja, quanto maior o índice, mais difícil a luz de atravessar aquele meio e, portanto, menor é a velocidade de propagação da luz. É claro que o conceito de índice não é igual ao de densidade. Eu estou aqui traçando um paralelo para que você possa entender. Quanto maior for o índice de refração, mais refringente é o meio e a velocidade de propagação da luz será menor, porque quanto maior for o n, quanto maior for o índice, mais difícil a luz de atravessar naquele meio. E claro, o contrário também é verdade. Quanto menor for o índice, ou seja, quanto menos refringente for o meio, maior será a velocidade de propagação da luz. Vamos lá, continuando aqui os nossos slides. O índice de refração é uma característica do meio, é uma espécie de densidade óptica. Eu tenho aqui alguns exemplos. O índice do ar é aproximadamente igual a 1, já o da água é 1,33, do vidro é aproximadamente 1,50, da glicerina 1,90, do álcool etílico 1,36, do diamante 2,42. Notem o quanto o índice do diamante é alto, 2,42 é um índice extremamente alto, e do acrílico 1,49. Ora, o índice de refração também depende da frequência da onda. Isso mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui as 7 cores do arco-íris e aqui são caracterizadas cada uma por uma frequência diferente. Eu já falei em uma outra aula que nós temos aqui, é bom que nós tenhamos na memória a sequência vermelho, alaranjado, amarelo,
verde, azul, anil e violeta. Esta sequência é a sequência crescente da frequência da luz. Ou seja, vermelha é a cor com menor frequência, em seguida amarelo, alaranjado, até chegar no violeta. E o índice de refração também vai variar de acordo com a frequência da luz. Veja, para o violeta eu tenho 1,532. Para o azul, 1,528. Para o verde, 1,519. Para o amarelo, 1,517. Observe que, à medida que a frequência diminui, né, de violeta para vermelha, a frequência está diminuindo. Ó. À medida que a frequência diminui, o índice de refração também o quê? Diminui. À medida que a frequência diminui, nossa canetinha hoje não está legal. O índice de refração também o quê? Diminui. Quanto menor a frequência, menor o índice de refração. Ok, vamos falar aqui agora de algumas leis da refração. Eu estou aqui apresentando duas figuras que representam a refração acontecendo. Na figura da esquerda, eu tenho aqui uma superfície plana. Na figura da direita, eu tenho uma superfície esférica, né, circular. Porém, as características da refração nas duas superfícies serão as mesmas características. Notem que eu desenhei aqui alguns elementos. I é o raio de incidência ou raio incidente. Esse raio incide em um certo ponto da superfície S e refrata passando do meio 1 para o meio 2. N1 é o índice de refração do meio 1, N2 é o índice de refração do meio 2. Notem que a luz estava com uma velocidade V1 lá no meio 1 e passou a ter uma velocidade V2 lá no meio 2. Passando pelo ponto de incidência, eu vou traçar uma reta perpendicular à superfície, ou seja, formando 90 graus com a superfície, e vou chamar essa reta de reta normal. Ora, observe que neste caso, a luz muda a sua velocidade, mas também muda a direção de sua propagação. O ângulo formado entre o raio I e a reta N é o ângulo de incidência representado pela letra I minúsculo, enquanto que o ângulo formado pelo raio R e a reta N é o ângulo R, o ângulo de refração, representado por um R minúsculo. Então, observe todos esses elementos. O que a primeira lei da refração vai dizer é que todos esses elementos estão contidos em um mesmo plano, ou seja, esses raios e esses ângulos são todos coplanares, estão todos em um mesmo plano. O que a segunda lei da refração vai dizer, e ela é conhecida como lei de Snell-Descartes, é que N1 vezes seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. A segunda lei da refração é muito importante, é a lei de Snell-Descartes, e ela diz que N1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual a N2 vezes o seno do ângulo de refração. Ou seja, o produto N1 vezes o seno do ângulo permanece constante no meio 1 e no meio 2. Esse produto é igual antes da refração e após a refração. Não esqueça, N1 seno de I é igual a N2 seno de R. Ora, essa lei de Snell-Descartes ela vai ter uma consequência bem interessante. Lembrando que o índice de refração absoluto ele é calculado como sendo C sobre V, né? O índice de refração é calculado como sendo C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo e V é naquele meio. Então, no lugar de N1, eu vou escrever C sobre V1. No lugar de N2, eu vou escrever C sobre V2. Cancelando C com C, eu tenho esta interessante consequência. Seno de I sobre V1 é igual a seno de R sobre V2. Vamos lá, continuando. Vamos fazer aqui algumas considerações sobre essas leis da refração. A primeira delas é o seguinte: ao passar de um meio menos refringente para outro
mais refringente, o raio de luz se aproxima da normal. Notem, ó, que o raio de luz ele vinha nessa direção de propagação e quando passa do ar para a água, o raio, ó, se aproxima da normal. Ele vinha em uma certa direção e ao passar do meio menos refringente para o meio mais refringente, a velocidade acaba diminuindo e, como consequência, o raio de luz se aproxima da normal. Eu peço desculpas novamente porque a canetinha hoje da minha mesa digitalizadora está dando um problema aqui, está ficando trêmulo e tal. Mas vamos seguir, vamos lá. Ao contrário, quando a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, o raio de luz se afasta da normal. Então, ó, quando a luz está passando do vidro para o ar, então o raio de luz acaba aumentando a sua velocidade, porque está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. E como consequência disso, o raio de luz, ó, se afasta da normal. Não esqueça, quando a luz passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, ela perde velocidade, ela diminui de velocidade e, como consequência, o raio refratado se aproxima da normal. Ao contrário, se a luz passa do meio mais refringente para o meio menos refringente, a velocidade aumenta e, como consequência, o raio refratado se afasta da normal. Quanto menos veloz, mais próximo da normal. Quanto mais veloz, mais afastado da normal. Não esqueça, isso é muito comum nos vestibulares e na sua prova do Enem. Outro fenômeno muito interessante é o fenômeno da reflexão interna total. Aqui nós precisamos nos concentrar que este fenômeno é aquele que norteia várias aplicações, ele é identificado em várias aplicações, como, por exemplo, as fibras ópticas. Né? Hoje em dia a internet ela é toda cabeada, não é mais assim, né? Como antigamente, são cabos de fibra óptica. Vamos entender esse fenômeno da reflexão interna total. Vamos lá. Ora, considere que eu tenho um raio de luz se propagando do meio 1 para o meio 2. Considere que o índice de refração N do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Portanto, a luz, nesse caso, está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. Você já sabe que, nesse caso, o raio de luz se afasta da normal. Notem, ó, que o ângulo I é menor que o ângulo R. Se eu descer esse raio de luz um pouquinho, se eu deixar ele mais próximo da horizontal, o raio refratado vai subir. E observe, vai haver um momento em que esse raio refratado ele vai ter uma refração rasante, isto é, o raio refratado vai ser tangente à superfície S. Nesse caso, esse ângulo de incidência é conhecido como sendo o ângulo limite e nós simbolizamos pela letra L. O que vai acontecer se nós abaixarmos mais ainda o raio de incidência? Ora, nesse caso, se nós colocarmos aqui, ó, abaixarmos mais ainda o raio de incidência, o ângulo de incidência será maior que o ângulo limite. E aí a luz, ao invés de passar do meio 1 para o meio 2, ela volta para o mesmo meio 1. Esse fenômeno é conhecido como reflexão interna total. Portanto, existe um ângulo limite, que é aquele máximo ângulo de incidência, que ainda não acontece a reflexão interna total. Se eu aumentar um pouco mais o ângulo de incidência, aí passa a acontecer a reflexão interna total. Portanto, vamos ver aqui matematicamente o que nós podemos dizer sobre esse ângulo limite. Eu vou pegar aqui, ó, queridos e queridas, a expressão da lei de Snell-Descartes, a segunda lei da refração. N1 seno de I igual a N2 seno de R. Mas no caso que o ângulo de incidência
é igual ao ângulo limite, a refração acontece com um ângulo de 90 graus. É o que eu disse a vocês, a refração acontece aí com o raio de luz tangenciando a superfície R, S. Portanto, o ângulo R será um ângulo de 90 graus. E todos nós sabemos que o seno de 90 graus é igual a 1. Então, eu terei N1 vezes o seno de L igual a N2 vezes 1. Vou pegar o N1 e vou passar para o segundo membro dividindo. E eu vou obter esta expressão. Seno de L igual a N2 sobre N1. Ou seja, o seno do ângulo limite sempre é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. É comum os alunos confundirem, eles ficam confusos. Ah, meu Deus, será que N1 sobre N2? Será que N2 sobre N1? Bom, é muito simples. Vocês sabem que o seno de um ângulo sempre é 0, alguma coisa. Sempre é um valor menor do que 1. Então, para que uma fração dê um número menor do que 1, o numerador deve ser menor que o denominador. Por essa razão, é o n menor sobre o n maior. Então, o seno do ângulo limite é n menor sobre n maior. E essa é a expressão matemática da reflexão interna total. Existem algumas consequências desse fenômeno muito interessantes. Veja, para que ocorra a reflexão total, existem duas condições. Primeira condição, a luz deve se propagar no sentido do meio mais refringente para o meio menos refringente. Segunda condição, o ângulo de incidência I deve ser maior que o ângulo limite L. Então, queridos, a luz deve estar passando do meio N2 para o meio N1, onde N2 é maior que N1. Ou seja, a luz está passando do meio mais refringente para o meio menos refringente. E aí ela fica aprisionada, entre aspas, lá no meio de maior índice. Porque, se o ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, vai acontecer o fenômeno da reflexão interna total. O que eu estou dizendo é que não é possível que a luz sofra reflexão total ao passar do ar para a água. Só é possível se a luz passar da água para o ar. Não é possível que haja a reflexão total se a luz passar do ar para o vidro. Mas é possível que haja esse fenômeno se a luz estiver passando do vidro para o ar. Sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Ou seja, sempre do meio de maior índice para o meio de menor índice. E a segunda condição é que o ângulo de incidência deve ser maior que o ângulo limite. Vamos lá, continuando aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a fibra óptica, que é uma aplicação tecnológica imediata do fenômeno da reflexão interna total. Veja, as fibras ópticas que carregam aí a nossa internet, a luz ela é enviada em tal ângulo que ela vai sofrer sucessivas reflexões internas no interior dessa fibra, que ela é feita de vidro. É claro que essa fibra tem uma estrutura um pouco mais complexa, com várias capas, para garantir que o índice de refração interno seja maior que o índice de refração externo. Mas o que interessa é que as informações carregadas pelos pulsos da luz, elas são propagadas, com esse feixe de luz que sofre sucessivas reflexões internas no interior desta fibra que é feita de vidro. Outra aplicação interessante deste fenômeno é o arco-íris. Todos nós conhecemos o arco-íris, já vimos um arco-íris, e todos nós desconfiamos ou sabemos que tem a ver com refração. Mas o que poucos de nós sabem é que, na verdade, além da refração, existe uma reflexão interna total. Cada gotícula de água em suspensão na atmosfera vai funcionar como um prisma,
Ou seja, a luz branca que vem do Sol, vocês sabem que a luz branca do Sol é uma luz policromática, ela carrega nela as 7 cores do arco-íris: vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta. Então, essa luz branca, ao entrar na gotícula de água, vai sofrer refração. Como o índice de refração depende da frequência, então, ao sofrer refração, cada cor vai sofrer um desvio diferente, porque para cada cor o índice é diferente, já que para cada cor a frequência é diferente. Então, o vermelho vai sofrer um desvio, o alaranjado vai sofrer outro desvio, o amarelo vai sofrer outro desvio, e assim vai até o violeta. Então, a luz, a gotícula de água, vai funcionar como um prisma. Mas não só isso. Após a luz, aqui eu tenho a luz solar incidindo na gotícula de água, que é essa circunferência. As cores se dividem, aqui eu estou mostrando apenas 2 cores, que é a vermelha e a violeta. As cores se dividem por causa da refração, e ao bater aqui na superfície posterior da gotícula, o ângulo de incidência é superior ao ângulo limite, e vai acontecer aqui neste ponto e neste ponto o fenômeno da reflexão interna total. A luz, portanto, é refletida, sofre uma nova refração, passando da água para o ar, e é captada pelos olhos. Portanto, o conjunto de várias gotículas, de milhões de gotículas, sofrendo refração e reflexão interna, este conjunto forma aquele incrível fenômeno do arco-íris. Será que tem um pote de ouro lá no pé do arco-íris? Talvez sim, talvez não. Eu nunca encontrei, né? Não custa nada procurar. Vamos lá. Outro fenômeno interessante que é consequência da reflexão total é o brilho dos diamantes. O diamante também, dentro dele, também ocorre a reflexão total da luz. A luz, ela entra no diamante, e quando ela entra no diamante, ela sofre sucessivas reflexões emergindo pela parte de cima do diamante. Portanto, a luz, ela não consegue sair pelas laterais do diamante, ela sai somente pela parte de cima. E essa concentração da luz saindo pela parte de cima, fica parecendo ali que o diamante é uma espécie de farol, com toda a luz concentrada e saindo pela parte superior. E aí ele aumenta o seu brilho para quem enxerga ele, obviamente, por essa parte superior, né, do diamante. Então, dentro do diamante, ele é lapidado para que o ângulo de incidência seja superior ao ângulo limite e a luz sofra sucessivas reflexões totais, emergindo, saindo pela parte superior do diamante. As miragens também são fenômenos muito comuns em regiões desérticas, né, lá no deserto, e também é explicada pela reflexão total. Imagine aqui o que essa imagem está nos mostrando. Eu tenho aqui uma árvore, eu tenho aqui um conjunto de árvores, e esta pessoa que está em cima do camelo vai enxergar essa árvore refletida no chão, como se houvesse aqui no chão um lago. E aí ele vai ter a impressão que tem água na sua frente. Claro, se ele olha para o chão e vê o reflexo de árvores, o nosso cérebro entende que ali existe um lago, existe água. E aí ele fala, água no deserto. É o fenômeno das miragens. Mas, na verdade, não tem água ali embaixo. Por que ele enxerga aquele reflexo das árvores no chão? Vamos lá. A luz, é claro, atinge os olhos da pessoa caminhando em linha reta. Isso não é novidade para ninguém. Ele enxerga as árvores pela propagação retilínea da luz. Mas, além disso, ele enxerga as árvores refletidas no chão. Vamos entender o porquê. Suponha esse raio de luz
que sai aqui da árvore, né, refletido pela árvore, ó, e esse raio de luz ele sofre sucessivas refrações à medida que vai atravessando camadas de ar. Acontece que o ar vai ficando cada vez mais rarefeito à medida que eu me aproximo do solo. Isso é uma consequência do fato que, à medida que eu vou me aproximando do solo, a temperatura vai aumentando. Então, quanto maior a temperatura, menor é a densidade do ar. O ar vai ficando cada vez mais rarefeito. Se menor é a densidade, a luz vai se propagando cada vez mais rápida. Ou seja, em cada uma dessas refrações, à medida que a luz vai passando entre as camadas de ar, a luz vai cada vez mais se afastando da normal, até que, quando chega em algum momento, o ângulo de incidência supera o ângulo limite e a luz, ao invés de sofrer refração, vai sofrer o fenômeno da reflexão total. Essa luz que é refletida chega no olho da pessoa. Em outras palavras, a luz saiu do topo da árvore, fez uma curva e atingiu o olho da pessoa. Acontece que o cérebro humano sempre entende que está enxergando em linha reta. Se a luz vem de baixo para cima, o meu cérebro entende que a coisa que está, de onde está saindo essa luz, está lá embaixo. Ele não entende que a luz fez uma curva até chegar aos meus olhos. O cérebro humano entende que a luz se propaga em linha reta. Então, se a luz está vindo de baixo para cima, eu entendo que a coisa que está emitindo aquela luz está lá embaixo, emitindo luz para os meus olhos. Então, ó, o cérebro humano sempre tem a sensação de enxergar em linha reta. É por esta razão que a pessoa vai entender que a luz está provindo de uma imagem aqui no solo. Ora, se ele enxerga árvore em cima e árvore embaixo, o nosso cérebro faz logo a construção imaginária que tem um lago refletindo a luz. Portanto, a miragem ela é um fenômeno explicado pela reflexão interna total da luz. A refração atmosférica não tem a ver com a reflexão interna, mas tem a ver com essa sensação que o cérebro humano tem de sempre enxergar em linha reta. Como assim? Posição aparente dos astros. Os astros sempre estão em uma posição diferente do lugar onde eu penso que eles estão. Por exemplo, imagine que aqui no ponto P eu tenho uma estrela. Essa estrela emite luz em várias direções, mas eu vou isolar apenas um raio de luz que chega até o meu olho. Eu estou aqui, ó, como observador na superfície da Terra. A luz se propaga em linha reta até incidir na nossa atmosfera. Ao chegar na atmosfera, a luz vai sofrer o processo de refração, passando de um meio menos refringente, que é o vácuo, para um meio mais refringente, que é o ar. Dessa forma, a luz se aproxima da normal e, ao se aproximar da normal, sofre um desvio. Então, essa luz, após sofrer o desvio, chega no olho da pessoa aqui na Terra. Acontece que o cérebro humano não entende que a luz sofreu um desvio. Ele entende que, se eu estou olhando nesta direção e estou enxergando o astro, então o astro deve estar nesta direção. O cérebro humano não entende que a luz sofreu um desvio até chegar nele. Não, ele pensa que está enxergando em linha reta. Portanto, neste ponto, eu vou enxergar o astro, mas, na verdade, o astro está em outro ponto. É por isso que os astros sempre estão em posições aparentes, posições que não são as posições reais. E a posição aparente dos astros é uma consequência do fenômeno da refração da luz. Vamos falar um pouquinho sobre dióptro plano. A palavra já diz dióptro. Eu terei dois meios ópticos, o meio 1 e o meio 2. Nesse meu exemplo, o meio 1 vai ser o ar e o meio 2 vai ser a água. Lá no começo da nossa aula, eu dei o exemplo da piscina, que ela parece mais rasa do que de fato está.
Por que será que ela parece mais rasa do que de fato está? É novamente uma consequência do fato de que a visão humana, o cérebro humano, pensa que enxerga em linha reta, mesmo quando rola uma refração. Vamos ver. Suponha que eu tenho um peixinho, ó, e esse peixinho está a uma certa profundidade que eu vou chamar de H. H maiúsculo é a profundidade real do meu peixinho. A luz sai do peixinho, vai sofrer uma refração neste ponto, ao passar da água para o ar, o raio de luz vai se afastar da normal, porque a luz vai ficar mais veloz do ar, já que o ar é menos refringente do que a água, e vai atingir o olho de um observador. Porém, o observador, a mente dele, o cérebro dele, não entende que a luz sofreu um desvio. Ele pensa que está vindo em linha reta. Portanto, se a luz chega nesta direção, o cérebro humano entende que o peixe está na mesma direção, nesta posição aparente. De fato, o peixe está aqui embaixo, mas aparentemente o peixe está aqui. Portanto, H é a profundidade real do peixe, enquanto que H minúsculo, esse Hzinho, é a profundidade aparente. É possível demonstrar uma relação matemática entre Hzinho e Hzão e entre o índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. Veja, Hzinho sobre Hzão é igual a N1 sobre N2. Aqui eu tenho uma dica. Já que do lado esquerdo da equação eu tenho uma fração onde o numerador é menor que o denominador, do lado direito da fração eu mantenho essa mesma proporção, n menor sobre n maior. Então, observe que, por exemplo, se um índio for pescar um peixe usando uma lança, ele não vai mirar no lugar onde ele está enxergando, ele vai mirar um pouco abaixo, porque o lugar onde ele está enxergando, a posição aparente é um pouco acima da posição real. Da mesma forma, o fundo da piscina aparentemente está um pouco acima da posição real do fundo da piscina. Vamos lá, continuando. Lâmina de faces paralelas. Olha só, eu tenho aqui uma lâmina, tá vendo aqui a lâmina? Ela tem faces paralelas. Ó, essa face da lâmina é paralela. Novamente, a minha canetinha parou de funcionar. Vou tentar de novo. Essa lâmina é paralela a essa. Aqui eu tenho um raio de luz saindo do ponto A, incide na lâmina, sofre uma refração se aproximando da normal, novamente incide na superfície de separação entre lâmina e ar, sofre uma nova refração se afastando da normal. Nesta imagem da direita, eu consigo enxergar a situação de lado. Ó. O raio de luz vem, incide na lâmina, se aproxima da normal e depois se afasta da normal. Ora, ora, ora. Observe que comparando a direção da luz incidente com a direção da luz emergente, ou seja, que sai da lâmina, eu percebo que essa luz sofreu um certo desvio lateral. Não é um desvio angular, é um desvio lateral. Né? A luz que sai, que emerge, é paralela à luz que incide na lâmina. Porém, é paralela, desviada lateralmente. E esse desvio tem uma fórmula que pode calcular. D, que é o desvio lateral, é igual a E, que é a espessura da lâmina, vezes o seno de I menos R, onde I é o ângulo de incidência e R é o ângulo de refração, sobre o cosseno do ângulo R. Atenção! O desvio ele é lateral, ele não é angular. Existe uma outra pecinha da física, um outro instrumento da física, que é o prisma. O prisma, sim, ele faz um desvio angular da luz, mas a lâmina de faces paralelas faz um desvio lateral. E o desvio é dado por esta fórmula, D igual a E vezes seno de I menos R sobre o cosseno de R. E a segunda consideração, ó,
é que I e R são o ângulo de incidência e o ângulo de refração quando a luz passa do ar para o interior da lâmina. Na aula de hoje, nós discutimos um interessante fenômeno que é o da refração da luz, que é caracterizado pela mudança de meio de propagação, né? E essa mudança de meio sempre é acompanhada de uma mudança de velocidade, porém nem sempre é acompanhada de uma mudança de direção da propagação. Vimos o que era índice de refração absoluto, relativo, vimos as leis da refração, a segunda, muito importante, a lei de Snell-Descartes, vimos algumas aplicações do ângulo limite e da refração da luz. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir esse vídeo, compartilhar para aquele seu amigo que você sabe que precisa de uma aula de física e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!